Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aguardando aqui mais alguns instantes para darmos início, esperando meus amigos que estão chegando. Daqui a 1 ou 2 minutos nós estaremos iniciando a nossa live desta terça-feira. São 20 horas e 32 minutos, aguardando aí mais uns instantes. Já já nós estaremos iniciando a nossa live. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E eu quero dizer que é com enorme satisfação que hoje estou realizando mais essa live. E hoje para tratar de um assunto de muita importância. Vamos falar sobre os hábitos das pessoas altamente eficazes. E eu inicio dizendo que no momento em que me foi solicitado, pelos meus seguidores, um dos meus seguidores, a falar sobre esse tema, os hábitos das pessoas altamente eficazes, me veio à mente logo duas coisas. Primeiro, o livro, o best-seller, que é do conhecimento da grande maioria do povo, aqui não é só no Brasil, no mundo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é do americano Stephen Covey. E o livro que eu recomendo, e é nele que eu vou desenvolver a minha live, a minha apresentação na noite de hoje. Mas me veio também um pensamento meio provocativo até. Eu até me atrevo a dizer: atire a primeira pedra aquela pessoa que ainda não está em clareza ou compreensão do que seja eficiente ou seja eficaz. Muita gente não tem esse conhecimento. O que é eficiente? O que é eficaz? Como é que é esse negócio? Então é nessa linha que eu vou trabalhar. Deixar mais claro o que seja hábitos eficazes, de pessoas eficazes e pessoas eficientes. A pessoa eficiente, o eficiente é aquele cara que faz as coisas certas. Tudo que manda fazer, ele faz certinho, tá? Então ele é bom, ele é bom naquilo. Deixa comigo eu faço. A questão é que ele pode estar fazendo uma coisa certa, perfeita, mas aquilo não seja uma coisa que leva a canto nenhum. Esse é o cara eficiente. Ele é eficiente, até para coisa que não presta. O eficaz é diferente. O eficaz é aquela pessoa que faz a coisa certa. Se ele faz a coisa certa, ele pode até não ser em princípio não ser tão eficiente, mas certamente ele vai alcançar o seu resultado, porque ele está fazendo o que deve ser feito. O eficiente tem tudo a ver mais com recursos, com tempo. E eu gosto de citar muito a história para entender o que seja eficiente e eficaz. Por exemplo, tinha uma história da cultura sufi que um personagem lá conhecido, Mullah Nasruddin, ele visitava
estava numa rua e vinha um cara correndo a toda velocidade. E na carreira, o mulá perguntou: o que é que você está fazendo? E ele disse: estou correndo atrás do meu destino. E o mulá, que é um doente mental, é considerado um personagem, uma pessoa doente mental, disse: quem garante a você que o seu destino está para lá? Ou seja, se a pessoa ele está sendo eficiente, está correndo, está ligeiro, está veloz, mas se ele estiver na direção errada, quanto mais ele for eficiente na corrida dele, mais ele vai ficar distante do seu destino. Então é essa a questão. Às vezes, a grande parte das pessoas estão sendo eficientes no que não deve ser. E o eficaz não. O eficaz é aquele cara que está fazendo a coisa certa. Ele pode até não ter tanta velocidade quanto o outro da história da corrida, mas ele está na direção. Ele vai alcançar o que ele almeja. Então é isso que eu queria deixar bem claro hoje. Então os hábitos eficazes é que faz as pessoas que são altamente eficazes, são aquelas pessoas que fazem as coisas certas. Pronto. Aí é que a gente vai tentar hoje ajudar na compreensão do que seja essas coisas certas. Eu gosto de me reportar a um texto bíblico, texto de Provérbios, que foi escrito por Salomão, que é o pai da sabedoria, né? Todo mundo sabe a história de Salomão, que foi o homem mais sábio e mais rico que passou até hoje na humanidade. E ele escreveu aqui, eu separei, no livro de Provérbios 12:15, diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. E vocês vão ver aqui ao longo da minha reflexão, é que a vista, precisa ter atento, que é o que traz mais dificuldade para as pessoas, mas é coisa da frente. Então assim, o tolo ele só vê de frente, na linha reta, o que ele vê com os olhos dele vê. O sábio é o que dá ouvido. Tem uma conversa no meio das pessoas evangélicas, das pessoas mais espiritualidade, diz assim, que Deus, ele usa o ouvido, por isso que é a fala, a voz. Quem ouvia a voz de Deus, está bem, é ouvido. E o capeta, o satanás, o diabo, se quiser chamar, ele usa muito a vista, que a vista engana pra caramba. E é isso que a gente vai ver na nossa apresentação. Então, como eu falei, no momento que eu fui convocado a falar sobre esse tema dos hábitos eficazes, me veio à mente esse best-seller chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E é com ele que eu vou fazer o meu desenvolvimento, mas dando um enfoque que não é da forma que o livro está. Então, o que o livro colocou, está lá colocado, está bem colocado, eu recomendo a leitura, mas eu vou tentar aqui, em cima do resumo que eu fiz, dos 7 hábitos, fazer uma reflexão um pouco diferente, do que está no livro. O primeiro hábito citado no livro, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, diz assim: o hábito número 1, seja proativo. Proativo é aquele cara que tem atitude, tem determinação, e atitude é uma coisa de dentro para fora, tá? Essa é a grande sacada. Porque tem pessoas que não são assim, são pessoas reativas. Eles reagem ao que o exterior provoca. Então fica na passividade. Ele é passivo. E chega ao ponto no exagero na nossa cultura, que as pessoas, na nossa cultura, quando a gente fala, por exemplo, na história de Jó, quando assim, a pessoa diz: eu teve a paciência de Jó, achando que Jó foi uma pessoa, a história de Jó foi um exemplo de história de paciência. E na verdade, Jó foi tudo, menos paciente. Ele foi um cara determinado, ele foi proativo. Então assim, esse proativo é aquilo que eu falei nas lives anteriores. Todo mundo sabe que a competência das pessoas se sustenta em 3 pilares. O primeiro pilar é o conhecimento, o segundo a habilidade e o terceiro é a atitude. É o que a gente chama de chá. O conhecimento, a pessoa compra. Fez uma faculdade, fez um curso, comprou um livro, ele compra. E aquele conhecimento pode até, com o tempo, não valer mais. Mudou o conhecimento. Mas o conhecimento se compra. A habilidade, você pode adquirir, desenvolve, mas também pode perder.
A pessoa tem, por exemplo, o cara que tinha habilidade na datilografia, de repente não tem mais datilografia. Aquela habilidade da datilografia foi beleléu, não vale. Então tem muitas habilidades que até um pouco tempo atrás era importante, hoje não é mais. Tá? Então eu mesmo, particularmente, eu conheço muitos engenheiros, colega meu, que não sabe, porque não quer, porque nunca se interessou, a usar o computador, o Word, o Excel, o AutoCAD, essas coisas todas. Então, não tem. Alguns desenvolveram. Mas já está mudando. Por exemplo, o AutoCAD está saindo. Hoje está entrando na era da tecnologia BIM. Então, ou você avança para a tecnologia BIM, ou vai ficar para trás. Então, a habilidade realmente é uma coisa que é importante, mas pode perder. Já a atitude, o último item, que é fundamental, essa atitude que é exatamente aquela coisa de dentro para fora, a atitude, ela é determinante. E é isso que esse primeiro hábito diz. Seja proativo, seja um cara de atitude. Ponto final. Eu não vou me alongar, recomendo que vocês leiam o livro e vão entender com muita clareza o que ele está dizendo. O proativo, exatamente, são uma pessoa de atitude, não esperar a ação das coisas externas a ele. O segundo hábito, que eu coloquei aqui, está no livro, do Steve, comece com um objetivo em mente. Eu vou dizer, dos 7 hábitos, é o hábito que eu reputo como de mais importante. Ele começa assim, comece com um objetivo em mente. Parece simples, mas não é. Né? As pessoas, é muito comum hoje falar em sonho, né? Sonho. E tem gente que acha que o cara que sonha é doido. É muito comum a pessoa, quando quer diminuir uma outra pessoa, dizer que esse cara é um sonhador. Querem dizer que ele não é doido, está louco, não está pensando besteira. Mas triste da pessoa que não sonha. Então, quando ele diz assim, comece com um objetivo em mente, é ter clareza e convicção do que quer, na mente. E na mente significa assim, mente é futuro. Você vai botar na mente o que é que você quer da sua vida. Parece simples, mas não é. Muita gente não foi ensinado a ter consciência da importância de ter na mente. Eu vou utilizar novamente de um trecho bíblico, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim, vê, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Algumas versões dizem assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente não tem muita clareza do que seja visão e do que seja vista. Aquilo que a gente vê com os olhos é o que se diz vista. E normalmente ela é desanimadora. Quando você começa a ver notícia no jornal, desemprego, jornal, revista, no dia a dia na rua, as coisas que não estão legal, a vista nos leva a desanimar. Do jeito que está, não tem futuro. Acha que não tem futuro. A visão não, a visão joga na frente. Então é importante saber, a pessoa ter consciência do seguinte, tudo que existe no mundo, um caderno, um lápis, um carro, um telefone, um celular, uma casa, uma viagem, está na mente. Por exemplo, amanhã eu estarei partindo de viagem aqui para uma viagem para o exterior, para a Europa, e antes de eu botar o pé lá, em Veneza, por exemplo, eu já está na minha mente, eu já sei onde é, como é que está, já me preparei, me organizei, quer dizer, para eu botar o pé lá, primeiro vem na minha mente a viagem a Veneza. Então eu já tenho uma quantidade de informação, já sei temperatura, já sei clima, já sei com quem eu vou, quem não vou, como é que eu vou, quer dizer, primeiro a ideia. Então para eu botar o pé lá, primeiro na mente. Então é assim na nossa carreira, na vida pessoal e na vida profissional. As pessoas têm que ter ideia, clareza e pensar mesmo. E eu já disse aqui outras vezes que essa coisa da mente é fundamental porque a gente vai usar a imaginação. E imaginação é legal porque é de graça. Não paga nada, não paga imposto de renda, PIS, PASEP, ISS, paga nada. Então por que não pensa? Por que não imagina? Então o segundo hábito aqui que ele colocou, que eu acho muito legal, é esse hábito que ele chama, comece com um objetivo em mente. Mas é em mente mesmo. E quanto mais você se vê no futuro, ver e ter clareza de som, de imagem, de sentimento, que você vai sentir, tá? Na hora que você se colocar no futuro com muita clareza, você vai começar a ter a emoção, o sentimento adequado com aquela visão. Então é fundamental, esse item eu coloco como de mais importante entre os 7 hábitos,
colocado pelo Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu digo sempre, já disse aqui, né? Deus trabalha com a visão, o capeta trabalha com a vista. Então são muitas histórias que mostram que quando a vista engana, então o bom é assim, não olha para o que é ruim. E o ideal é o seguinte: veja o que você está vendo, o que é que você está lendo, que literatura você está botando os seus olhos, que filme você está assistindo, que programa de televisão está vendo. Veja o que é que você está fazendo na sua vida, porque é isso que vai levar você a desanimar ou não. Recomendação número 1, visão na mente e cuidado com o que está vendo. Hábito número 3, primeiro o mais importante. Vê, todos nós vivemos no corre-corre, de acordar de manhã, sai e faz as tarefas do dia, e muitas das pessoas, a grande maioria, não tem muita organização de tempo. Eu mesmo já paguei caro por conta disso. E a gente tem que ter, de repente, se não está atento a fazer primeiro o mais importante, vai deixando o mais importante de lado e vai fazendo coisas que poderia, por exemplo, delegar, né? Ou deixar fazer depois, e fazer realmente o importante. Então existe, né, na literatura, vários livros, na própria internet, existe muitos sites, no YouTube, no Facebook, no Instagram, colocações de pessoas com aula, né, lives sobre gestão de tempo. E nessa gestão de tempo fica bem claro que a pessoa tem que ter organização para saber o que é importante, o que é urgente. Né? Aí traça e faz. Então, primeira coisa, urgente. Faça o que é importante, para que ele não venha a ser urgente. Terceiro passo. O quarto passo é o passo que diz assim: pense, ganha, ganha. Veja, eu achei legal essa colocação desse hábito, porque ele colocou pense. É o que eu estou dizendo. Primeiro, o pensamento. Nós nos comportamos de acordo com o nosso pensamento. O que você pensa, você vai ser. E a grande sacada: o pensamento você controla, você administra. Se vier um pensamento que não é legal, você deleta. Se for legal, você segura. Agora, se você não controla os seus pensamentos, aí ele avança para as emoções, para os sentimentos, e aí sim, nós nos comportamos de acordo com as emoções e os sentimentos. Aí surge uma pergunta: de onde é que vem esse pensamento? Os nossos pensamentos, eles vêm de acordo com as nossas estruturas de crença. As nossas crenças é que geram os pensamentos, depois as emoções, os sentimentos e o resultado. Então, para deixar bem claro esse jogo do ganha-ganha, eu vou me utilizar aqui de uma metáfora, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, mas vale a pena eu colocar de novo, que é a metáfora da carpa, do tubarão e do golfinho. Por que eu vou dizer? Porque essa metáfora, ela faz uma reflexão muito profunda com referência às crenças que nós temos. Porque nós nos comportamos de acordo com as nossas crenças. Então veja, a carpa é um animal que vive lá no oceano, e ele tem como crença a escassez. Ela imagina, né, ela tem uma crença, não sei a razão por que a natureza fez assim, achar que não dá para, o que é escasso, tem escassez, não dá para todo mundo. E ela é tão bobona, que pelo fato de não dar para todo mundo, ela prefere se lascar. Bom, não dá para todo mundo, ela fica de zero e os outros que levem. Essa é uma atitude passiva da carpa. Ela é boazinha, é dócil e vai se ferrar, porque ela não toma a atitude que devia tomar. É bom, acho que não dá para ninguém, não dá para todo mundo, eu perco. Vai para o sacrifício. Então ela é a pessoa, é o animal do sacrifício. Né? Tem gente que acha que para o mundo ser melhor, ela tem que sacrificar. Eu não acho. Mas para bem compreender essa metáfora, o segundo animal, que também tem a mesma crença da escassez, que é o tubarão. O tubarão, todo mundo conhece pela ferocidade dele, ele tem a mesma crença, que naquele mundo todo que ele vive, naquele mar, aquele oceano de riqueza, ele acredita que é escasso, não dá para todo mundo. E se não dá para todo mundo, tem que dar para ele. Então ele arrebenta qualquer um que estiver na frente dele, para ficar para ele. Então veja, o tubarão tem a mesma crença da carpa, a crença da escassez, mas o pensamento dele é: se não dá para todo mundo, para mim tem que dar, e ferra quem estiver pela frente, e ele usa toda a sua violência, sua força, e é o que ele vem fazendo. Aí
A metáfora coloca o outro animal, que é o golfinho. Todo mundo sabe que é golfinho, todo mundo fala bem do golfinho, todo mundo gosta de ver o golfinho, tem show de golfinho em todo canto do mundo. Mas o golfinho também tem uma crença engraçada. O golfinho ele tem a crença na escassez e na abundância. Ele acha que em alguns momentos pode ter escassez e em outros momentos abundância. E aí, em função disso, ele escolhe. Diz, bom, eu vou escolher. Então, ele não se rende, ele não é vítima nem da crença da escassez e nem da abundância. Bom, então os dois eu vou ver e vou gerenciar. E é exatamente o golfinho que defende a carpa. O golfinho, quando o tubarão quer pegar a carpa, o golfinho é que vai enfrentar o tubarão. Ele só epa, ainda não. E vai enfrentar. O golfinho é um animal dócil. E diz até, a história conta, que o golfinho ele tem muita semelhança com nós, humanos, que o cérebro dele é maior do que o nosso. Como é maior do que o nosso, significa dizer, alguns acham que ele tem um cérebrozinho para poder pensar. Por isso que ele pensa. O único animal que vence o tubarão é o golfinho. E ele não morde. Ele mata o golfinho metendo bombada pelas costas do tubarão. O golfinho mata o tubarão bombardeando ele. Quer dizer, ele vence o tubarão, bota o tubarão para correr e protege a carpa. A dócil, a boazinha, a fraquinha, a vítima do processo. Então, assim, a escassez, a carpa, o bozinho, ele se vai para o sacrifício, porque acho que tem, não dá para todo mundo. Ele se sacrifica. O tubarão, ele tem a mesma crença que da escassez, que o que tem não dá para todo mundo, e se ferra os outros, ele pega para tudo para ele. E o golfinho, ele sabe que tem escassez e tem abundância, e aí faz a gestão. Aí ele vai fazer o meio de campo, e é esse o jogo. O golfinho joga o jogo do ganha-ganha. É isso que esse hábito diz aqui. Pense no ganha-ganha. Você, profissional da engenharia, de qualquer que seja a área, né, no seu dia a dia, tem que entender o jogo do golfinho. Não precisa pensar na escassez, não precisa jogar o jogo perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. O golfinho, ele joga o jogo do ganhou, ganhou. Todo mundo tem que ganhar. Então você que tem sucesso na vida, aprenda a jogar o jogo de ganha-ganha. Tá certo? Eu achei esse hábito número 4 muito legal. Eu não sei se vocês entenderam essa reflexão da crença do golfinho, que deixa muito claro que é realmente o jogo do ganha-ganha. O hábito número 5, diz aqui do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, diz assim: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Essa é exatamente um ponto muito importante, porque é questão da comunicação. Normalmente, a gente é estimulado a falar. Nós somos educados para falar. Fala demais, eu tenho esse defeito e procuro me trabalhar. A gente tem que ser educado para ouvir. E é esse o papel da pessoa que quer ser eficaz, significa dizer, alcançar bom resultado, ter uma pessoa de sucesso. Ela tem que saber ouvir. Ouça as pessoas, né? Quanto mais você ouvir, tem uma regrinha aí que diz assim, que tem que ouvir 90% e falar 10%. Você ouve. E o mundo é de quem pergunta. Pergunta, vai perguntando, vai ouvindo, vai falando, deixa o outro ouvir. Você vê que as pessoas que vão fazer terapia psicológica, terapeuta, psiquiatra, ele passa lá os seus 40, 50 minutos, uma hora, falando. Não precisa de falar. Então as pessoas, às vezes, basta você estar junto, né? Tem certos momentos da vida da gente, como, por exemplo, eu já fui em alguns velórios de colegas e parentes, e a gente fica até pensando, o que é que eu vou dizer? Né? Não tem que dizer. Tem que chegar perto da pessoa, no funeral, no hospital, qualquer coisa, no trabalho, no seu dia a dia, se dê a condição de ouvir as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas. E aí ela vai botando o sentimento, a emoção, e você vai conhecer. E é esse o papel do líder. O líder, ele tem que saber ouvir as pessoas. Porque ninguém lidera as pessoas pelo intelecto, lidera pelo ego, pelas emoções, principalmente pelos seus medos, porque todos nós temos muito medo, e medo até de falar, de colocar o sentimento. E aí, quando a pessoa se sente de confiança, vai falando. Então, gera confiança, e esse hábito é isso que diz assim, o hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, às vezes, as pessoas, eu já me peguei, eu tive a semana numa reunião, e eu disse isso lá numa reunião de um encontro com o nosso colega engenheiro.
Eu disse, eu já me peguei muitas vezes, eu 100% errado no que eu tinha feito, muito errado, a consciência pesou, e as pessoas, uma grande maioria, me julgando certo. Né? Não adianta, cara, eu sei que eu estava errado, mas julgaram certo. E em outros momentos, eu estava 100% certo da minha intenção, do meu propósito, da minha ação, da minha atitude, e alguns caras me julgando errado. Daí me ajudou muito assim, eu não estou muito ligado para o que as pessoas julgam, nem quando levanta a minha bola, nem quando quer tirar a minha bola. É a manifestação dele, eu compreendo, não julgo. Então, o fundamental das pessoas que querem ser eficazes é aprender a ouvir, aprender a compreender o outro e depois ser compreendido. O segredo é o seguinte, se tem a dificuldade, o que é que eu posso compreender naquela dificuldade da pessoa? Né? Então, tem muitos colegas nossos que chegam no trabalho, são pessoas diferentes, e a gente aprendeu o básico da gestão da administração, ninguém pode tratar os desiguais igualmente. E como é que eu vou saber? Ouvindo, prestando atenção, ouvindo com o coração. Então esse hábito número 5 eu achei também muito importante. Procure primeiro compreender e depois ser compreendido. O hábito número 6, ele diz assim, crie sinergia. Tem um slogan aqui da cooperativa Pindorama, assim, ninguém é forte sozinho. Sozinho ninguém vai para canto nenhum. E eu me lembro de um texto bíblico lá no livro de Gênesis, assim, Deus diz assim, não é bom o homem estar só. Ele não está dizendo que é proibido. Você pode ficar só, agora não é bom. Porque em conjunto a gente é mais forte. Sinergia é isso, é você trabalhar em equipe, trabalhar com outras pessoas, juntar 1 mais 1, passar a ser 2, 3, tá certo? Então esse hábito que ele colocou aqui, eu achei muito legal, né? Que criar essa energia é saber que você tem que fazer as coisas em conjunto. Ninguém é forte sozinho, não existe essa. Isso aí, quem pensar que vai quebrar a cara. Né? Todos nós temos os nossos pontos fortes, os pontos fracos, os nossos propósitos do outro, e a gente vai juntando e vai compreendendo. As pessoas que realizam, nenhum realiza só. Realizem aqui, precisa saber disso. E agora o hábito número 7, que é o último hábito, diz assim, afine o instrumento. Vê, afine o instrumento é você fazer uma autorreflexão, começar a observar como é que está no cumprimento desses hábitos, que certamente, veja bem, o livro colocou 7 hábitos. É claro que não são 7 hábitos apenas que tornam a pessoa eficaz. Eu poderia dizer aqui 8, 9, 10, 11. Certamente vai aparecer um livro daqui a pouco, assim, os 10 hábitos. Não sei nem se tem, vou até procurar. 15 hábitos, 20 hábitos, são muitos hábitos. Muitos. Né? Mas esse livro eu achei legal. Ele resumiu os 7 com muita tranquilidade, que acho que quem seguir esses 7 hábitos vai ter chance de ser uma pessoa eficaz. E esse 7º hábito diz assim, afine o instrumento. Quer dizer, faça uma reflexão do que como você está cumprindo com esses hábitos. Se precisar mudar hábito, tem um livro que eu gosto até de usar aqui, está ali olhando para a cara dele, O Poder do Hábito. Deixa eu pegar aqui esse livro, O Poder do Hábito. É um livro que eu recomendo aqui. Não sei se dá para ver aqui. O Poder do Hábito. Esse livro é muito bom. E eu recomendo a leitura dele. Ler, porque aí ele vai dar a condição da pessoa melhorar os seus hábitos e aí se tornar mais eficaz. Mas eu destacaria aqui nesse hábito 7, é o seguinte, resumindo tudo, o melhor processo para se tornar uma pessoa eficaz, como ele botou aqui, esse 7º hábito que é afinar o instrumento, é assim, modele as pessoas de sucesso. Esse é o segredo. Veja, se você fizer, ou procurar ter os mesmos hábitos que a pessoa tem naquele que venceu, você vai alcançar também, vai ser eficaz também, vai ter sucesso. Então, vê, você, por exemplo, você é engenheiro, ou médico, ou agrônomo, ou um empresário, sei lá, professor, o que quer que seja. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, veja quem é aquele cara que já alcançou o que você botou na sua mente. Procure saber quais são os hábitos dele. Normalmente essas pessoas são pessoas que têm disciplina, né? Estão muito disciplinados, né? Estão atentos a não desperdiçar o tempo com coisa que é inútil. Se você perguntar às pessoas quantas horas você gasta de televisão, tem cara que gasta 7 horas por dia de televisão, assistindo um programa que não serve para nada.
A televisão tem bons programas, mas a pessoa não pode ser refém desse negócio. Veja, hora para estudar, hora para ler, hora para fazer relacionamento, hora para trabalhar. Uma das coisas que eu achei muito engraçado foi quando eu fui para os Estados Unidos fazer o treinamento do Anthony Robbins. Eu vi que ele só se veste de preto, calça preta, camisa preta. E vi que o Steve Jobs também. Depois eu comecei a ver o Conrado, meu amigo Conrado, meu mentor, também de preto. E eu fiquei sabendo, por que esses caras só vestem preto? Aí eu fiquei sabendo. É que eles não querem desperdiçar o tempo na primeira hora da manhã na escolha de roupa. Então, tem gente que vai passar meia hora na roupa, bota azul, vermelho, branco, preto, vai gastar energia naquele negócio e desperdiça tempo. Então, esses caras são tão... buscam ser tão eficaz que ele não desperdiça tempo com coisa que não ajuda. Ele tem coisa mais importante para decidir. Então, veja, um homem como Steve Jobs, como Anthony Robbins, ele não desperdiça tempo nem de brincadeira. E tem cara que fica de manhã assistindo programa noticiário que não é legal, perdendo tempo com coisa que não é útil, no WhatsApp com coisa que não é importante, né? E esse é o desafio hoje. Nós recebemos muita informação, muitos e-mails, muito WhatsApp, muitas coisas, e às vezes nos dá tempo. Você tem que ser seletivo, definir hora para trabalhar. Então, recomendação para quem quer ser eficaz é fazer uma melhor gestão do seu tempo. Mas esse item, esse hábito 7, ele resume assim: afine o instrumento, quer dizer, modele as pessoas de sucesso, as pessoas que são altamente eficazes. Veja como ele é. Sempre pode chegar perto, sempre por perto tem gente, no dia a dia da gente, pessoas que são de sucesso. Olha como é que é a vida dele. Olha o que ele fala, o que ele diz, como ele trata as pessoas, que livro ele lê, que filme ele assiste. Né? E mesmo as pessoas distantes, né? Que você não está perto, mas hoje em dia tudo na internet, no YouTube, vê o que a gente faz. Veja, modele as pessoas de sucesso, pessoas eficazes, que você certamente vai ser eficaz. Então, eu queria encerrar essa live dizendo exatamente isso. A pessoa que busca ser eficaz, né, é porque ele quer alcançar resultados. Significa dizer, ele quer alcançar o sucesso. Aí eu fiquei perguntando assim, eu vou buscar o que é sucesso para muita gente, né? Eu até já disse umas coisas que, por exemplo, tem cara que realiza, trabalha, ganha dinheiro, mas dorme com o Lexotan. Esse cara não tem sucesso. Dorme com o Rivotril, com sucesso, com o Lexotan, sem desmerecer. Ele ainda não alcançou sucesso. O sucesso é aquele cara que realmente ele está numa posição, dizer assim, de realização plena. Esse é sucesso, né? E aí eu fui buscar uma definição do que seria sucesso. Sucesso não é o cara que ganha muito dinheiro, não é o cara que pensa em dinheiro. Sucesso é o cara que ele, no seu conjunto, ele é um cara importante para a humanidade. Então eu peguei uma definição de um escritor, de um palestrante, né? João Maxwell, um americano. Ele é pastor, palestrante, não sei o quê, que lá no livro dele eu descobri exatamente isso aqui. O que é sucesso? Tá certo? Quer dizer, as pessoas buscam ser eficazes para alcançar o sucesso. Aí eu queria que deixasse bem claro aqui para vocês o conceito para João Maxwell do que seja sucesso. Diz: sucesso é, se você quer sucesso e você entender que alcançou sucesso, descobrir qual é o seu propósito de vida, depois crescer até alcançar o seu potencial máximo, e segundo, né? E o terceiro, lançar sementes que beneficiem outras pessoas. Vou repetir: todos esses hábitos que tornam das pessoas altamente eficazes concorrem para que aquela pessoa seja uma pessoa de sucesso. E sucesso, na definição de João Maxwell, é exatamente isso: descobrir qual é o seu propósito de vida, crescer até alcançar o seu potencial máximo e lançar sementes que beneficiem outras pessoas. Esse é o sucesso. É para isso que a gente busca ser eficaz. Então eu espero que vocês tenham ajudado aqui a vocês na compreensão do que seja esses hábitos de pessoas altamente eficazes, mas que a razão desses hábitos existir, ou de se buscar esses hábitos, é a pessoa alcançar o sucesso. E sucesso é isso. Sucesso não é a pessoa ser vaidoso, querer ser o mais importante, morar na mansão, nada, viver a vida de plenitude, de realização, e quando chegar na hora de ir embora, que todo mundo vai, deixar um legado que ele vai se orgulhar dele, né? Vai se orgulhar dele.
E isso é fundamental. Então, eu queria que se alguma coisa ficasse aqui para vocês, ficasse assim: as pessoas buscam os hábitos que o tornam eficaz para que ele tenha sucesso. E sucesso, segundo essa definição, esse conceito de John Maxwell, é isso: descobrir qual é o seu propósito de vida, que muita gente não sabe, né? E aí tem processo para a gente achar. Crescer até alcançar o seu potencial máximo, não aceitar o menos, 0 de menos. Se você pode ser 10, não seja 6, nem 7, tem que ser 10. E lançar sementes que beneficiem outras pessoas. Quer dizer, eu vou embora e vou deixar um mundo melhor, né? A minha contribuição para esse mundo, meu Deus. Então eu espero ter contribuído nessa noite e agradeço a presença de todos meus amigos e até a próxima oportunidade, porque amanhã estarei viajando e só agora depois, quando eu retornar da viagem. Farei umas livezinhas e vou botar na gravação na próxima quinta-feira, na próxima semana. Um abraço a todos.